dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao nosso lar pela oportunidade de estar na manhã de hoje conversando um pouquinho sobre as lições do Cristo, essa doutrina consoladora, e que nós sabemos que encarnados, que estamos, desencarnados também, para se alimentar desse pão espiritual, que é de tanta importância, e nós estamos muito necessitados da presença do Cristo na nossa vida. E hoje, embora todos nós, espíritas, conheçamos a importância que o Evangelho no lar tem para as nossas vidas, para trazer Jesus, nosso aconchego doméstico, assim mesmo eu trouxe mentores de peso para poder conversar um pouquinho com vocês amanhã, e vocês vão entender por que esses mentores são mentores de peso, que têm propriedade para nos ensinar, para nos apontar a direção, além do Mestre Jesus. Eu gostaria de começar com uma passagem, antes de começar a transmitir os slides, que diz o seguinte: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Esse trecho, ele está no livro Jesus no Lar, no primeiro capítulo, que eu imprimi a capinha aqui. Se a gente procurar, vai estar com essa capa também, as edições. E nós não podíamos deixar de iniciar com Cristo, que ele, como nós sabemos, é o modelo e guia da humanidade, aquilo que a gente encontra no livro dos Espíritos e que os Espíritos responderam a Kardec. Qual guia e modelo da humanidade? E os Espíritos responderam Jesus. Então nós não poderíamos deixar de iniciar com o Mestre. Mas o que é o Evangelho e o que ele representa? Aí eu fui buscar a origem, que fala que é derivada do grego, euangélio, e o Evangelho significa boa nova, significa boa e feliz notícia, porque nenhum de nós dá uma boa notícia triste, todos nós levamos uma boa notícia feliz. E essa auspiciosa novidade tem a ver com os ensinamentos e os exemplos de Jesus. E no início da religião cristã, a expressão evangelho, ela era utilizada em relação às palavras e aos atos do Cristo. Só depois referiu-se então ao registro que fez do seu ensino. E aí nós trouxemos a passagem que está no livro Jesus no Lar, e que a origem do culto cristão em família nós encontramos justamente na proposta de Jesus. Jesus na casa de Simão Pedro, através dessa passagem que eu acabei de ler para vocês, iniciou então a prática. Mas no meio espírita, a ideia nasceu com Allan Kardec. E aí nós encontramos na Revista Espírita, Kardec falando sobre a prece, e ele lembra que, segundo São Paulo, a condição essencial da prece é ser inteligível. Então quer dizer, ser clara, é a gente sentir essa prece verdadeiramente, e não só ser dita de palavras. Então ele fala que o maior e mais perfeito modelo de concisão da prece é a prece dominical que todos nós conhecemos, que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Então ele recomenda o codificador como sendo a mais indicada, inclusive no período da manhã e no período da noite, que nós façamos. E aí ele começa a entrar já na questão do Evangelho no Lar, que é uma vez por semana, por exemplo, ele cita o domingo, pode-se consagrar a prece um tempo mais longo, a isto acrescentando a leitura das passagens do Evangelho e algumas boas instruções ditadas pelos Espíritos. Então quer dizer, Allan Kardec, o nosso codificador, que trouxe para nós esse Consolador prometido por Jesus, já nos orientava nessa Revista Espírita a questão do culto do Evangelho cristão. E ele ainda esclarece que
que, conforme as circunstâncias e o tempo, pode-se dizer a oração dominical simples ou a desenvolvida. E aí a gente intercala com os comentários, como nós todos aqui, a grande maioria que realiza o Evangelho no lar, já vem, com certeza, fazendo essa prática dos comentários. E aí, continuando com Kardec, o que para Kardec significava o Evangelho? Qual a importância que Kardec colocou para nós? Então ele fala que para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e vida pública. Para ele era o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Então ele fala ainda do roteiro infalível que o Evangelho representa para a nossa felicidade. E aí, se a gente faz um comparativo com as leis humanas, nós temos a própria lei humana a nos orientar, a nos guiar. Inclusive, se a gente citar o exemplo da lei de trânsito, nós temos os sinais que nos indicam que nós devemos esperar a nossa vez de avançar para seguir o nosso caminho, respeitando o próximo que também precisa chegar no seu destino, e ali é a vez dele passar, ou depois, hora dele, hora a nossa vez. Então, se para a lei dos homens vale a questão da regra, da boa conduta, para a gente conviver melhor em sociedade, imagina na questão do nosso espírito, da educação do nosso espírito, do Evangelho de Jesus na nossa vida, desse código divino que para Kardec é infalível ao nós alcançarmos a nossa felicidade. E Joana de Ângeles, então, foi, na verdade, quem primeiro descreveu os benefícios do culto cristão no lar. Para quem teve a oportunidade de ler Messe de Amor, psicografia do Edivaldo, a Joana, então, que descreve esses benefícios, trazendo esse roteiro que nós devíamos dedicar uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Então Joana já dá um mini roteiro, que a gente prepare a mesa, coloque a água pura, abre o Evangelho e distenda a mensagem da fé, enlaçando a família e orando. Jesus virá em visita. E aí, se a gente voltar na mensagem de Jesus na casa de Simão Pedro, realizando o primeiro culto evangélico, e imaginarmos que lá Pedro estava na presença do Cristo, e Cristo prometeu o Consolador prometido, fez a promessa desse Consolador que viria para nos dar o conforto. E através do Evangelho, nós também podemos ter Jesus conosco, dentro do nosso lar. A partir do momento em que a gente faz essa conexão sincera, verdadeira, não com o intuito de reformar os membros da nossa família, mas da auto-reforma. E aí ela fala ainda que quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa, que é o que nós estamos necessitando. Jesus nunca foi tão necessitado como nos dias atuais. Nós estamos todos aqui hoje, num número até relativamente grande, porque nós estamos com saudade do Cristo. Nós precisamos. Então ele fala que quando os corações se unem nos lianos da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. E aí ela diz ainda que Jesus no lar é vida para o lar. Porque é dali que nós vamos sair para a sociedade externando os melhores sentimentos que nós vamos encontrar nesses pequenos momentos de culto evangélico. E Emmanuel também, na essência para Emmanuel, o Evangelho vai representar o mais elevado código de conduta ética. Então vejam, Emmanuel, que traz tanto a questão filosófica da doutrina espírita, vejam como ele coloca o Evangelho como esse código de conduta ética existente na humanidade. Então quer dizer, não está ninguém está isento dessa responsabilidade da busca pelo alimento espiritual. Embora a gente saiba que se respeite a toda e qualquer crença, e cada um deve sim buscar aquilo que lhe seja conveniente, que lhe faça bem, porque cada um de nós está num grau evolutivo, mas sem Jesus não dá para ficar. E
que Emmanuel vem trazer. Fonte de preceitos morais, seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, que é o que todos nós almejamos, e que norteia a nossa vida. Então Jesus é o modelo e guia, ele é o nosso norte. E ele ainda fala que o Evangelho é a revelação pelo qual o Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. Seguindo após o Emmanuel, nós trouxemos também o André Luiz. E o André, ele fala para nós que o Evangelho é esse livro divino, e enquanto a gente permanecer na cegueira da vaidade, da ignorância, ele não vai expor os tesouros. Ele não vai nos dar essa clareza e esse sentimento que faz com que a gente viva o Evangelho. Porque Haroldo, ele fala que ele já leu o Evangelho em alguns idiomas, né, que ele conhece, mas que a leitura mais bela que Haroldo fez foi no indivíduo. E que é o que a gente busca. A gente não busca só a instrução. A gente busca aquilo que vem em primeiro mandamento. Amai-vos. E segundo, instruí-vos. Então, quando a gente já é capaz de fazer com que as pessoas à nossa volta, através do nosso esforço, porque nós sabemos que não é fácil, falar sempre é mais tranquilo, a gente prepara, nós somos apenas um instrumento, e aqui a fala são desses mentores de peso que eu falei no início para vocês. São desses que vêm nos dar esse ensinamento e essa coragem, principalmente. Porque precisa ter coragem, meus irmãos, para fazer essa mudança. Porque esse movimento, ele é interno. Ninguém vai nos dar, só depende de nós. André, Emmanuel, Kardec, ninguém nos dá a não ser nós mesmos buscando dentro de nós essa mudança. Então, quando as pessoas conseguem fazer a leitura em nós do Evangelho, não tem leitura mais bela. Eu concordo com o Haroldo. Porque aí, de fato, tudo que a gente está absorvendo de conhecimento desses mentores, nós estamos botando em prática, vivenciando, mesmo que seja a duras penas, nós sabemos, porque o testemunho vem. Nós temos os testes, os desafios em família, porque nós estamos naquele núcleo ali primeiro, não por acaso. E os desafios vêm, e os testes vêm, mas é aí que nós devemos dar o nosso verdadeiro testemunho. Não de santidade, nós sabemos, porque o Cristo não tem pressa, Deus não tem pressa, mas é a nossa consciência. E não adianta mais, como eu havia dito, acho que até Geise vai lembrar dessa conversa, é como a gente aprender a ler. A gente leu o outdoor, não quero ler, olha, já leu. É automático, o Divaldo também já disse isso. Então o André, ele fala que nas suas bases, o Evangelho guarda a beleza do primeiro dia. Engano algum vai conseguir encobrir o brilho do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus estremeceu os povos na época com a sua lição de amor, de humildade principalmente. E aí, André continua no livro Os Mensageiros a trazer para a gente, eu não sei se a leitura ali está conseguindo, ele diz o seguinte, que o culto do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. Então quer dizer, o poder da oração, mais uma vez, sendo trazido pelos mentores espirituais. E nós damos, às vezes, tão pouca importância. Muitas vezes a gente fala assim, ora meu irmão, vamos orar. A pessoa olha pra gente, lá vem ela de novo. Na verdade, com o conselho, o aconselhamento de fazer a oração, a sua meditação. E esse é um potencial do nosso espírito. Porque a partir do momento em que a gente está orando, a gente fortalece o nosso espírito, fortalece o que está em volta de nós, e isso não é dito por mim. Eu só estou aqui como instrumento reproduzindo a fala deles. E ele ainda fala que quanto ao culto do Evangelho no lar, quem cultiva a prece transforma-se em fortaleza. No capítulo 35 dos Mensageiros dessa obra, dessa coleção que André tem da vida no mundo espiritual,
espiritual, nós temos o exemplo da senhora Isabel e seus filhos. E a situação narrada nesse capítulo, durante a realização do Evangelho no Lar, traz para a gente que nos aclara sobre a presença dos espíritos, as luzes espirituais que se tornaram intensas no momento em que Dona Isabel chamou os filhos para fazer o Evangelho no Lar, e a sensação de paz envolvia todos. Além disso, a intervenção espiritual para a focalização do assunto e a interpretação do texto. Porque até ontem eu estava lendo e eu encontrei uma espiritirinha, acho que não sei se é assim que, agora eu não lembro, e tinha a figurinha que dizia que o menino estava sozinho, dizendo assim: puxa, lá vou eu sozinho de novo fazer o Evangelho. Aí os espíritos em volta dele dizendo: ele é que pensa. Então nós é que pensamos que no momento que estamos ali só, a gente está realmente só, como encarnado. Não estamos. Engana-se quem pensa, né? Se ilude, se sente muitas vezes só, desmotivado. E aí eu dou um conselho para os irmãos: continue, porque essa presença ela é sentida a cada evangelho que a gente realiza. E a espiritualidade nos aponta, inclusive, de que ao longo de um ano a gente já tem uma luminosidade no nosso lar que a gente também não imagina. Foi a espiritualidade que nos trouxe. Então a focalização do assunto, no caso da Dona Isabel, quando abre o Evangelho aleatoriamente. A interpretação do texto, porque Dona Isabel, já com seu mérito, recebia do mentor espiritual a intuição de como conduzir aquele ensinamento que tinha caído naquela noite. E aí nós trouxemos Chico também. Imagina deixar Chico de fora dessa. E que certa vez perguntaram a ele qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. Eu achei a resposta fantástica. Apesar da pele branquinha, o sol a gente sabe que não dá para ficar sem. Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Imaginemos o planeta sem o sol, sem esse rei solar que nos alimenta a todos, os vegetais, animais e a nós, sem essa potência da vitamina D, em que apesar da gente proteger muitas vezes, né, a questão do rosto, da face, a gente deixa que o sol penetre para que a vitamina D se faça presente. Então, se o alimento natural, se a natureza nos faz manter a saúde física, a nossa integridade, o Evangelho para Chico representava toda essa indispensável força para que a gente se mantenha realmente de pé. Porque nada para a gente vai alimentar mais do que o pão espiritual, do que a palavra de Jesus. A gente pode conquistar os títulos terrenos, chegar no topo, mas vai faltar. Vai faltar. Porque a nossa essência não é a essência material. A nossa verdadeira morada não é a terrena. Nós estamos aqui, precisamos dela, nós somos matéria e espírito, estamos aqui nessa integração, mas, tanto que devemos zelar pelo corpo, mas somos de lá, do mundo espiritual. Lá é a nossa morada. E o que a gente vai levar daqui? Como diz o próprio Chico, eu quero levar algo melhor do que quando eu cheguei. Então, por que nós vamos realizar o Evangelho no lar? Embora, como eu disse inicialmente, todos nós conhecemos a dinâmica, o roteiro, já faz parte da nossa vida doméstica, mas por que a gente realiza então? Porque o Evangelho mais esclarecimento vai trazer o nosso crescimento e o fortalecimento do nosso espírito, para a nossa vida. É a nossa vitamina espiritual, vamos colocar assim. Para que a gente possa criar em torno dos lares o hábito de se reunir em família, despertando e acentuando nos familiares esse sentimento de fraternidade. Porque ali é a mini sociedade, ali que tudo começa. Então é por isso a importância da gente estreitar esse laço em oração, convidando Cristo, como disse Joana, para pernoitar em nossa casa, ainda que façamos, conforme a orientação, uma vez por semana.
pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, que vai propiciar então uma vivência mais tranquila e equilibrada. E também porque durante o culto a família é amparada pelos mentores, como a gente trouxe o exemplo da Dona Isabel. Espíritos superiores vão fluidificar a água. Se Jesus transformou a água em vinho, e aqui nós fazemos uma lembrança do livro, do filme Nosso Lar, em que a água foi magnetizada lá para o Ernesto, o esposo, né, do esposo atual da esposa do André. O que não pode ser feito durante o nosso culto do Evangelho no lar com a água que a gente deixa ali, como Joana também orientou? A nossa comunidade em volta também é beneficiada pelas emanações. Todos em volta. Então, quer dizer, além do nosso lar se proteger, além de nós angariarmos essa força espiritual, essa coragem ser renovada dentro de nós, nós estamos beneficiando a comunidade. E espíritos ainda voltados ao mal afastam-se em virtude do ambiente de luz e das boas vibrações. E aqui nós não vamos nos iludir. Nós sabemos que ainda existem muitos irmãos que se comprazem no mal. E equivocados, eles se instalam naquele lar, muitas vezes, que está, quando nós não nos conectamos ao Cristo, quando nós não buscamos essa prática do Evangelho no lar. Tem uma frase que disse, eu achei bem interessante, talvez os irmãos já tenham lido, que a casa que não traz Jesus e não tem o Evangelho é como uma casa sem telhado, está sujeito a tudo. Então tudo vai penetrar, tudo vai entrar. E nós temos essa responsabilidade de manter um lar mais harmônico, e muitas vezes, e nós sabemos disso, esses irmãos vão se afastar porque não há conexão, sintonia. E muitos que queiram se beneficiar vão se manter ali e junto com a espiritualidade amiga vão ser encaminhados por uma escola do mundo espiritual, por um hospital do mundo espiritual. Vai depender realmente do desejo sincero. E para que serve então o Evangelho? Para que a gente possa higienizar o lar, pensamentos e sentimentos elevados, favorecendo essa influência dos mensageiros do bem, como havia dito agora, que nós nunca vamos estar sozinhos, embora muitos acabam fazendo o Evangelho sozinho, mas essa vibração, essa ajuda, esse auxílio jamais vai faltar. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, porque, como eu disse, dentro do lar a gente recebe essa injeção de ânimo, a gente se conecta com o mundo espiritual e se prepara para ir lá para fora. E aqui eu trago um exemplo de Sueli Caldas Schubert, que ela diz o seguinte, que o indivíduo que faz a oração antes de sair de casa, ele já se prepara com uma proteção, como aquela couraça que foi dito antes, que tudo que está sujeito no meio da via pública, qualquer coisa das energias que estão aí misturadas, ele é protegido. Então, às vezes passa, ela narra esse exemplo, passa um indivíduo com um pensamento mau, às vezes até de nos atingir ou atingir o primeiro que ele encontre, e se nós estamos resguardados pela prece e o bom pensamento, nós ficamos invisíveis. O indivíduo não consegue conexão. E aí a gente segue. E por hábito, meus irmãos, eu faço isso sempre. Ao sair, ao chegar, a oração. Não a oração, como eu falei, só para repetição de palavras, mas aquele sentimento sincero. Cheguei, cumpri mais um dia, estou em casa. Essa gratidão que nós devemos ter em tudo. E essa confiança na prece, como os Espíritos nos trouxeram, que nos dá essa força. E ela vai nos ajudar, então, a manter, né, diante das dificuldades, vai dar esse amparo para a gente, nos mantendo operante nos princípios que Jesus já recomendou da vigilância e da oração. Então, não há como a gente orar primeiro sem vigiar. A gente vigia o que está e ora para essa proteção chegar. Então vai novamente chama a atenção da questão da vigilância, que às vezes a gente fala isso tanto e as pessoas
Nossa, mas como que eu vou manter 24 horas do meu dia nessa vigilância e oração constante e permanente? É o esforço. Cada um vai achar o seu método e vai adaptar a sua rotina de vida. Mas isso é indispensável, o que recomendou Jesus. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir, inclusive, com o plano espiritual na obtenção desse mundo que a gente deseja, né, de regeneração que venha logo, e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e principalmente aquilo que eu falei antes também, de que a gente viva o Evangelho a ponto de influenciar pessoas ao nosso lado e a pessoa olhar, puxa, se tem um grande amigo que eu considero um pai lá do Centro Espírita no Brasil, o seu Santos Neto, que ele dizia assim, um grito a menos já está valendo, né? Um pensamento a menos, né, ruim, já está valendo para nós. Então é gradativamente, é de acordo com o que eu vou sentindo que devo fazer, realizar. Não é imposto, porque a própria doutrina não nos é imposta, ela nos esclarece, está na nossa mão, as rédeas, o que eu vou fazer. E como nós vamos fazer então o Evangelho no lar? Aí segue sim o roteiro, que nós também, muitos já conhecem, que a gente escolhe um dia e horário que a família possa estar reunida. Aqui no mínimo a gente realiza em 30 minutos, no máximo 1 hora. A gente inicia, aqui fica mais uma vez a prece dominical, iniciando então com o Pai Nosso, mas sentindo o Pai Nosso, vivendo aquele ensinamento da mensagem. Pode ocorrer a presença dos visitantes, e isso muitas pessoas falam, mas eles devem ser convidados, podem ser convidados. Telefone, de preferência, a gente deixa no mute, fica ali, no mudo, a gente atende depois, mas os visitantes podem sim participar do culto. E também, como eu falei, a possibilidade da reunião ser realizada por uma só pessoa encarnada. Não vamos esquecer que os Espíritos estão ali dizendo, é Ele que pensa, estamos aqui. Né? Onde Jesus falou que tivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria presente. A leitura do Evangelho, eu coloquei aqui no roteiro, no 5, começar desde o prefácio. Mas aí os irmãos poderiam dizer, mas eu abro aleatório. Eu sinto que aquela mensagem no dia do Evangelho veio diretamente naquele momento que eu precisava ouvir. Não tem problema. Porque não é só o roteiro em si, é o sentimento, é a intenção que nós temos de realizar o culto. Então, se você se sente mais à vontade abrindo aleatório, faça, não há problema. Agora, se quer seguir a sequência do estudo, pode ser feito da mesma forma. Comentário sobre o texto lido. A gente faz esse comentário breve, conta com a participação de todos que queiram, naturalmente. Às vezes tem pessoas da família que não se sentem muito à vontade, são mais tímidas, a gente não deve forçar isso. Importa que a pessoa já esteja ali conosco recebendo, né? E aqui, eu não coloquei ali, mas eu gostaria de citar que também a gente não incorra no erro de quando a gente vai estudar o nosso Evangelho, porque o objetivo é esse. Nós sabemos que um culto do Evangelho no lar, no máximo de 1 hora, ele não é para ser transformado em trabalho mediúnico. Nem que seja participantes dos vizinhos, que estão necessitando de um apoio, né, ou as visitas que nós recebemos, ou até os próprios familiares, nós temos que ter muito cuidado porque a espiritualidade fala. Evangelho no lar é estudo dos ensinamentos do Cristo. Não é trabalho de desenvolvimento mediúnico, que isso acontece na casa espírita. E também não é pra gente na hora apontar pro outro, tá vendo? Essa mensagem aí pra ti. Era tudo que precisava ouvir. Porque a gente, no ímpeto das nossas ainda imperfeições, a gente fala, tá vendo, ó, direitinho pra ele ou pra ela. Então que a gente tome cuidado, meus irmãos, porque ali é pra todos. E principalmente para aquele que está conduzindo. Eu gostaria de fazer um comentário sobre essa parte. Eu fiz o Evangelho no lar com os meus filhos quando eles eram pequenos. Eles detestavam. Eles ficavam na mesa assim, sabe? Quero ficar, quando eu fazia, forçava. E era terrível. Aí, ouvindo
o Sandro, ele falando sobre o Evangelho no Lar com as crianças. Então, como que eles... Você não deve, por exemplo, você deve fazer um evangelho diferente. Você deve fazer um evangelho adaptado para aos pequenos. Se eu soubesse disso antes, eu teria feito totalmente diferente. Quer dizer, ele é um livrinho, pegar um livro... Eu trouxe. Uma lição moral, né? Então, se você trouxe, continue. Realmente foi uma coisa que aqui tem tanta gente que tem criança. Eu sou tia-mãe, e a gente não podia deixar. E a gente realmente cai nesse erro, né? Porque às vezes é monótono, as crianças não aguentam. E às vezes tomam até raiva da doutrina por conta daquele evangelho. Eu estou com a minha sobrinha e afilhada adolescente, 13 anos, e quando no Brasil nós tínhamos a oportunidade de fazer junto, aí eu falava, não é, Luísa? É, tia. Ela só dizia assim. Então, quer dizer, adolescente, né? A gente entende. Mas isso que tu colocou, Geise, eu tive cuidado justamente de trazer os pais aqui presentes, que pode ser usado, deve ser adotado livros infantis. E eu trouxe alguns que depois quem quiser tomar nota, que é o Cartilha do Bem, do Espírito Meimei, A Vida Fala, do Neio Lúcio, que é do mesmo espírito da obra Jesus no Lar, Pai Nosso, da Meimei, Alvorada Cristã, Jesus no Lar, também foi indicado, e Os Filhos do Grande Rei, pelo Espírito de Veneranda. Então tem sim muito material rico, vasto, que a gente pode adaptar para as crianças. O doutor Armiro Siqueira Filho me falou que é para fazer a mesma coisa que a gente faz na aulinha de regeneração. Desenhar, cortar, trazer o assunto e deixar eles praticar. Isso. Porque a minha filha de 50 é igualzinha. Eu falava que abria o jornal e sumia. Não conseguia nem achar ela na casa. Aí ele falou, não, tem que fazer que nem aulinha, fã, divertido, e trazer o ensinamento atrás. Porque traz, né, vai se tornar mais atrativo e a família toda participa. Então, quer dizer, como que a gente vai fazer algo rígido se lá nos primeiros slides eu disse que Evangelho é boa nova, é boa notícia? Como que para as crianças a gente vai tornar essa boa notícia maçante, né? Ou sem entendimento? Com tortura, né? Tem que fazer. E se a gente está numa doutrina que nos esclarece e nos dá essa injeção de ânimo para que a gente tenha mais vontade de estudar, mais vontade de se esclarecer, porque aí a gente consegue fazer reforma íntima. Sem a noção do que a gente está fazendo, sem um estudo que nos esclarece, como que a gente vai mudar? Não é verdade? A gente, muitas vezes, como diz Haroldo, ninguém quer errar. Então, às vezes, a gente está assim e basta esse mergulho nessa consolação que a doutrina nos traz para que a gente amplie e faça a nossa verdadeira reforma. Que não vem de fora, né? Como nós sabemos. E no 7, a gente vai, nos momentos finais da prece, em que a gente deixa aquele tempo para que os irmãos possam fazer algum comentário. Em seguida, a gente vai fazer todas as vibrações que são necessárias pela fraternidade, pela paz e equilíbrio, não só o nosso, né, a nossa paz e o nosso equilíbrio, mas de toda a humanidade, principalmente agora, né, nesse momento atual da nossa vida, os governantes, por aqueles que têm sob a sua responsabilidade as crianças, os jovens, adultos e idosos, e justamente, mais uma vez, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo nosso lar, mentalizando a paz, a harmonia e a saúde para o corpo e para o espírito. Então, quer dizer, nesse momento final aí, nós já estamos ajudando toda essa comunidade, que eu falei no início, que está em volta de nós, próxima, e também a espiritualidade nesses fluidos que vão ser ali trocados, nessa energia, ajudando o nosso planeta. Porque notícia, meus irmãos, ruim, nós estamos abarrotados, né? Cada um sabe aquilo que deve escolher para não se manter desinformado durante o dia, mas se deixar, a gente se encharca de uma tal maneira que a gente esquece de que Jesus está no comando, está no governo de tudo. Então todo esse caos aparente a gente resolve estando conectado com o Cristo, emitindo essas vibrações não só pelos nossos ali, que foi confiado por Deus, mas por toda a humanidade. E é isso que os Espíritos esperam de nós. Porque eles estão trabalhando, a obra não para. Então tudo isso faz parte da transformação que
que o planeta passa. Então não esmoreçamos, não vamos, né, nos sentir desmotivados e desanimados se a gente tem a injeção de ânimo que é o Evangelho. Aí nós trouxemos também o Chico, mais uma vez, que essa mensagem que o Senhor te levantará, dispensa, né, comentários, mas que ele fala que o Evangelho de Jesus na doutrina espírita, e aí ele especifica, né, representa uma luz a me mostrar a imensidade do esforço que tenho a fazer para melhorar. Então aí vem aquela situação. Muitas vezes a gente inicia, a gente está há muitos anos na doutrina espírita, fazendo um esforço imenso por menos um grito, menos fechar alguém no trânsito, menos se irritar com alguém que nos fecha, e a gente parece que não evolui. Mas isso é gradativamente. E Chico traz pra gente, que mostra pra gente o quanto a gente ainda precisa caminhar, o quanto ainda a gente precisa desse alimento, e que está a nosso dispor. E Jesus, na sua promessa, temos hoje o cumprimento da promessa dele, do Consolador, que nos dá essa coragem de se manter assim. E quando nós estamos habituados à oração, ao estudo e à vivência cristã, nos tornamos mais sensíveis e passíveis às inspirações dos espíritos mentores. E aí eu pergunto a cada um aqui, por quem que nós queremos ser inspirados? Quem são as nossas companhias? Nós as elegemos. Não adianta dizer que muitas vezes a gente sempre aponta um culpado e a doutrina já provou que não existe culpado para as nossas dificuldades e fracassos. Nós somos os artífices da nossa história, os construtores. Chico fala também que nós escrevemos uma página da nossa vida diariamente. Então, a culpa não é do outro. É sempre responsabilidade nossa se esforçar para ser melhor. Não importa que outros não reconheçam. A reforma é minha. Logo depois ele vai ser beneficiado pela minha mudança. Mas o momento e a responsabilidade é nossa. Principalmente quando estamos nos esclarecendo. Não dá mais para voltar atrás. E aí nós trouxemos mais uma vez André, nessa mensagem que está em Conduta Espírita, capítulo 5, que quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Então, meus irmãos, fica a mensagem de que nós temos sim condição de conviver na presença do Cristo. Essa presença amiga, essa presença doce, tão atual para a nossa vida, e que por Ele nós estamos aqui, para receber esses bálsamos, esse conforto e fazer diferença lá fora. Porque o Espírito, ele não é espírita só aqui dentro. Nós sabemos que somos cobrados em postura, ética, em conduta, moral, em todos os ambientes que nós estivermos presentes, nós somos espíritas. Então devemos levantar essa bandeira do Cristo no nosso coração, vivenciando os seus ensinos. Eu agradeço a atenção de todos. Acabou um pouquinho antes do horário, mas era a mensagem que eu tinha para trazer do culto do Evangelho. Se alguém quiser ali os nomes, eu posso mandar do livro no grupo geral do WhatsApp. Só lembrando, para aquelas pessoas que são mais sensitivas, ou para aquelas que não têm tanta sensibilidade, quando você faz o culto no lar regularmente, aqueles mais sensitivos, sente já a presença dos espíritos momentos antes da realização do culto no lar. E lembrando que os espíritos que auxiliam o seu guia, o mentor do lar, e aqueles que você se compromete na realização do culto no lar, com os benfeitores, eles trazem aqueles espíritos que estão também em fase de estudo no plano espiritual. Para naquele momento do seu estudo, do Evangelho, das elucidações sobre o que você entendeu sobre o Evangelho, eles também possam estar aprendendo com você. Então, a proteção e o auxílio é a nós encarnados, mas também o auxílio se estende
muito mais do que só a gente, vai para os desencarnados que participam com a gente no culto do Evangelho no Lar. O próprio capítulo dos mensageiros, bem colocado, Raimundo, obrigada, que um dos mensageiros fala disso, né? O quanto que cada lar que cultiva o Evangelho no lar, ele se torna num posto de socorro. Então, a cada dia que a gente está ali, como eu disse, independente se a gente faz sozinho ou com os nossos familiares, é um posto de atendimento. Não só atendimento para nós que precisamos, como para os desencarnados. E tu fez eu lembrar muito bem, Raimunda, para que eu não esqueça de que eu ouvi Haroldo falando, nós que estamos aqui na América, ele falava na Alemanha. E na Alemanha, quem, como eu, está ainda engatinhando o idioma, a moça perguntou, nossa, eu estou me esforçando no alemão, eu ainda não consigo muito, estou estudando, como é que eu poderia fazer, já que a gente se encontra... A gente sabe que para Jesus e para Deus, espiritualidade, não tem a questão de nacionalidade. A diferença é como também quando nós fomos já questionada lá no Brasil, e até aqui também já. Ah, Regina, posso fazer na casa da minha amiga o Evangelho? Minha amiga pode fazer junto comigo? Ou até fui convidada para fazer junto com essa amiga, e não há nenhum problema. Às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer só com os da minha família, porque o Evangelho já diz, é Evangelho no lar. Mas nós somos uma família universal. Jesus não faz distinção. É claro que a nossa prática, uma vez por semana, é com a nossa família. Mas se eventualmente surjam isso, não tenham dúvidas, porque ali o Evangelho é para levar o ensinamento do Cristo. Como é que a gente vai negar a boa nova para alguém que precisa? Com cuidado, claro, de não se tornar, como eu falei no início, um trabalho mediúnico, que não é a finalidade do Evangelho. E Haroldo, voltando ali no que ele disse para a moça, ele disse, bom, cada um de nós que está em diversos países, fora do seu de origem, de nascimento, não está ali por acaso, a gente sabe. Nós temos um vínculo com esse país. Nós estamos ligados pela razão espiritual que muitos de nós, eu pelo menos desconheço, momento, assim, intuições a gente tem, algumas coisas vêm, mas enfim, ele indicou que essa moça fizesse a tradução, fizesse em alemão a leitura de uma mensagem, porque nós não sabemos que espíritos estão ali na hora, né, Raimundo? Então, quer dizer, os irmãos americanos estão ali, não entendendo o idioma em português, que é como eu realizo, eu agora, prática, né, também no estudo do inglês, faço todas as quintas, que é quando eu realizo meu Evangelho, a leitura em inglês, me esforçando pela pronúncia, para sair o mais possível, para que o meu instrumento de mensagem faça com que esses irmãos me compreendam, mas eu tenho me esforçado. Então fica a dica também, para que a gente, né, para quem domina, ok, faça, né, em inglês, em português, ou intercalhe ali a mensagem em português ou em inglês, mas eu já estou fazendo essa prática. Também ler uma mensagem em inglês para ajudar esses espíritos que, como a Raimunda falou, nós desconhecemos, e se a nossa casa se torna um posto de socorro nesse momento do Evangelho, eles vão estar ali. A espiritualidade vai se valer. Então, mais uma vez, meus irmãos, eu agradeço a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha na manhã de hoje, pela oportunidade que me foi concedida de compartilhar com vocês um pouquinho do Evangelho, porque nós temos a certeza que aqui, na Casa Espírita, nós somos todos aprendizes. Que assim seja.